Oi, som. Som. A, som. Um, dois, som. E. Pronto. Olá, meus amigos. Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Adustina, iniciando mais uma sessão ordinária aqui na Casa Legislativa. Lembrando que a primeira sessão ordinária não tivemos a transmissão aí da TV Câmara, ou seja, teve a transmissão da sessão ordinária, mas não tivemos a transmissão do apresentador Rodrigo Ferraz conversando com os vereadores aqui da casa. Eu tenho aqui o nosso amigo Bicudinho vereador, quero chamar ele aqui para a gente bater um papo. Bicudinho que na última sessão ele trouxe uma indicação, né, para fazer chafariz, né, a intenção de fazer chafariz e sanar um pouco essa problemática da falta de água aqui no município de Adustina. Eu aproveito e já desejo aqui o meu boa noite ao Bicudinho. Bicudinho, o senhor trouxe aí a indicação, né? Ainda não foi votada, mas qual a verdadeira intenção dessa indicação? Além do mais, de não só levar água para o povo, né? A gente sabe que temos aí a Embasa, a problemática da Embasa aí está realmente, de fato, cada vez aumentando, né? E nenhuma resposta dada para os munícipes, e o senhor, como representante do povo, trouxe a sua indicação, mas enfim, será que teria, de fato, um diálogo, já tentou um diálogo com o pessoal aí da Embasa, ou de fato você acha que verdadeiramente, mesmo tendo esse diálogo com a Embasa, é necessário um chafariz aqui no município de Adustina? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, o povo adustinense. Eu quero dizer que já estive aqui na Embasa com o secretário. Esse chafariz, Rodrigo, não vai só ajudar a gestão, vai ajudar todo mundo, né? Que a Adustina está passando por um período difícil, sem água. Até a sua aí tem mais de 15 dias que não chega água, o povo cobrando a Embasa e nada. E essa água aí vai ajudar muito a Adustina e a população e as comunidades que necessita. Eu pude observar, Bicudinho, na primeira sessão que tivemos aí alguns desacordos, acreditando que pessoas poderiam pegar aquela água do chafariz e comercializar. Mas, enfim, qual seria a ideia do Bicudinho diante desse fato? O senhor acredita que iria surgir essa imagem negativa, né, do pessoal pegar a água lá do chafariz e vender, e o pessoal, enquanto isso, passar necessidade com sede da mesma forma que estão passando? Rodrigo, eu acho que não. Eu acho que esse chafariz, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, na gestão do prefeito Bebé, já existia esse chafariz. É para um morador, um cara ir pegar com a carroça, um filho, buscar um tratorzinho com a pipa, e assim, para consumo de sua casa. Tipo assim, se for para com seus animais, tem a nação, tem um açude que o pessoal vai pegar lá. Eu acho que deveria dar certo. Dá certo, e de fato o pessoal está aí cobrando realmente água na torneira, né? Infelizmente não estamos tendo. E o que eu tenho observado, Bicudinho, é que não só a Adustina, eu também vivenciei isso lá na cidade de Cícero Dantas, essa falta de água, mas é necessário uma resposta da Embasa. Lá a problemática na cidade de Cícero Dantas é que, segundo eles, a evasão de água diminui, né, no verão, e como a cidade lá é alta, né, tem pontos muito altos, então o pessoal recebe água primeiramente embaixo, né, a água chega lá pela parte de baixo e o pessoal começa a sofrer a parte de cima lá, o pessoal tranca a água para ver se chega mais água para o recipiente para poder transferir, e de fato o pessoal tem sofrido bastante. Só que a Adustina não é uma cidade assim que tem pontos elevados, de fato, né, mas é necessário, Bicudinho, uma voz da Embasa para trazer a resposta. Porém, eu acredito que não só voz, mas uma atitude, né? Se está pouca a evasão de água, por que não fazer mais, furar mais poços? Rodrigo, é um projeto que há 20 anos atrás foi indicado, não sei por que acabou. E assim, você não sabe a alegria onde você chega nessas comunidades aí que não tem água encanada com a água. Água é vida, Rodrigo, e muita gente fica feliz em você saber que vai chegar alguém em sua casa. Às vezes você tem um dinheiro, Rodrigo, para fazer uma feira e de repente precisa de uma água, aí você já vai inteirar de sua feira para pagar para botar uma água. Isso ajuda muito o nosso trabalho, Rodrigo, é um trabalho social que eu venho fazendo aqui em Adustina há mais de 3 anos e continuo nesse caminho. Enquanto isso, você está aí trabalhando sempre com um trator, né?
levando água para o povo? Um trator, um dia eu pego um trator de um amigo, um dia eu pego o trator de outro e vou aí, levando essa vida dele. E vamos na expectativa, claro, com certeza. Parabenizo a indicação, né? Haja vista que o pessoal aí está cobrando de fato água, né? Então tem que ter uma resposta positiva para o povo. De fato, tem que ter o representante do povo que busque também sempre olhar para o povo. Acredito que aqui na Câmara de Vereadores todos olham com bons olhos para os munícipes, para a população de Adustina. O senhor é um conhecedor desse parâmetro de falta de água, haja vista como você já falou, como o senhor já falou, que realmente, de fato, tem trabalhado bastante levando água com um trator que nem é do Bicudinho, mas dos amigos que tem emprestado. Mas, enfim, a minha humilde palavra é que possamos, de fato, obter uma resposta positiva e, quem saiba, o seu projeto, a sua indicação ser votada e conseguirmos aí um chafariz para sanar um pouco da sede. E eu quero dizer, Rodrigo, o chafariz não é meu, nem é da prefeitura, é do povo adustinense, é da comunidade, vai estar lá aberto 24 horas para o povo que adquirir sua aguinha. Aí, muito obrigado, Bicudinho. Muito obrigado, estamos aí na TV Câmara Adustina, o Bicudinho já se prepara com os demais vereadores para iniciarmos a segunda sessão ordinária do ano de 2025. Enquanto isso, vamos ao nosso vídeo institucional da Câmara Municipal de Vereadores. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto
e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo, pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade... Ao meu lado, o vereador Orlando de Diomédio, que é do União. Ele, na última sessão, na última terça-feira, ele roubou a cena, quando em sua fala ele falou a respeito do pessoal aí que estão usando o capacete, a policial obrigando, e em alguns momentos fazendo blitz, levando aí as motos para outra cidade, não sei se é Alagoinhas ou Cipócia, e que o cidadão sendo prejudicado. O Orlando de Diomédio, claro, com certeza defendeu a população e falou a respeito que não é de acordo com o uso de capacete aqui dentro do município, ou seja, na sede. Vamos agora acompanhar um pouco o trecho, uma parte do trecho aí, o trecho da fala de Orlando Diomédio na última sessão da Câmara de Vereadores de Adustina. Vamos ouvir aí o que Orlando falou na última sessão a respeito do uso de capacete. Boa noite, Rodrigo Ferraz.
o que a gente vê por aí é a preocupação do povo com os policiais em cima do povo aqui, por causa de capacete. O que eu sei, capacete vai gerar, sabe o que aqui? Roubo, mais morte, porque você não conhece ninguém. Não vejo essa agonia toda de capacete Pedro Alexandre, Santa Brisa, Coronel João Sá, mas agora que Fátima, Cicero Dantas, está um horror. E é um horror, e bom para quem? Eu não estou vendo nenhum cidadão da roça que diga que está bom, porque você está na roça, você veio almoçar na sua casa, obrigado por você estar se preocupando em pegar um capacete para chegar até a rua. Capacete sim, às vezes evita uma morte, mas também mata. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, ó, o capacete pegou aqui, enforcou, acabou de matar o cara. Então, do jeito que a Adustina estava, sem crime, sem roubo, para mim que não tinha, eu acho que não tinha condições de ter hoje, levando não sei quantas motos, há pouco dia levaram umas 12, 14 motos, porque às vezes o cara não tem um capacete. A moto que é um cavalo do caba da roça, que vai gerar imposto, que está trabalhando para ajudar e pagar o salário do governador, o presidente, o prefeito e todos. O povo hoje, porque aqui ninguém vai, tem cara que não tem condições de botar gasolina numa moto, nem todo dia bota, e comprar um capacete. Eu acho isso muito errado e vai mudar muito. Antes, quando começava a usar aqui com capacete, quando a gente via dois de capacete na rua, pode se ligar que vai ter roubo. E agora, que é todo mundo, como é que a gente vai se defender? Eu quero saber se depois que você estiver sendo roubado lá na roça, ou em qualquer canto, se a polícia está ali, encostada, dando cobertura. Tá aí, acompanhamos o vídeo com o Orlando de Diomédio, vereador pelo União, na última sessão, a primeira sessão ordinária do ano de 2025, ele roubou a cena. Por que eu falo roubou a cena? Porque foi um assunto que realmente o pessoal estava aflito, né? E Orlando pegou esse tema e abordou logo na primeira sessão ordinária do ano de 2025. Orlando, mantém a sua tese? Sim, Rodrigo Ferraz, porque eu nasci na roça, vim para Adustina, e tenho um terreninho na roça, como muita gente aqui de Adustina, quase todo mundo tem. E uma pessoa desloca daqui para a roça, uma hora você vende a pé, uma hora um carro fura um pneu, aí você passa um amigo por você de moto, você não está com capacete, ele não pode levar, chegar até a cidade. E eu acho que roça, interior, uma cidade assim como a Adustina, que todo mundo vive da roça, que vive trabalhando para produzir, para gerar imposto, para que a cidade cresça. Eu acho que não tinha necessidade aqui dentro da roça. Capacete é bom, você ter ele dentro de casa. Eu vou sair à noite, para longe, um mosquito, uma Europa ou algum besouro, é ruim você ser um capacete. Eu acho que o capacete é o uso de cada um e a pessoa tem que ter em casa, para quando fazer uma viagem longe, pegar a BR, pegar a pista. Agora, para o trabalho, no trabalho você está aqui em Adustina, aí vai ali no Riacho da Onça, você tem que botar um capacete. Você passa por um amigo na estrada, não pode botar na garupa, não pode fazer o favor porque não está com capacete. Eu acho que todo mundo gostou, e eu sou a voz do povo, e era o que eu vi o povo reclamando, e eu falei. Orlando, então quer dizer que na sede, na zona rural, não é tão interessante o uso do capacete, haja vista que em sua fala, agora há pouco, no vídeo qual foi reproduzido, o senhor cita essa questão de roubo, né? Facilita muito e deixa o pessoal muito à mercê da malandragem. Isso. Mas enfim, Orlando, na sede e na zona rural, Orlando de Diomédio defende que o pessoal possa usar, trafegar da melhor forma que eles acreditarem. Ou seja, se você prefere usar o capacete, bem. Se não, eu gosto de usar o capacete, pode usar o capacete. Mas a partir, digamos que na BA, na BR, deve sim usar o capacete. Mas, Orlando, é esse momento aqui que o pessoal está muito crítico, uns
dizendo que não deve se usar o capacete na sede, numa cidade tão pequena como a Adustina, cerca de 14 mil habitantes. Outros dizem que é lei do Código de Trânsito Brasileiro. Enfim, o Orlando teve coragem e logo na primeira sessão do ano falou, meteu a boca no trombone e falou de fato que a população queria ouvir. Acredito que na maioria, ou seja, eu tenho visto aí seu vídeo repercutindo tanto no Instagram, TikTok, enfim. Orlando, só para deixar mais bem claro, o pessoal compararam essa questão aí de, mas se acontecer um acidente, o culpado será o Orlando Diomédio. Acredito que até questões de pessoas opositoras. Orlando que vai tomar a culpa. E o que é que o Orlando Diomédio fala a respeito disso? O que eu falei na última sessão, que o capacete podia evitar. Eu podia até ir de moto ali, tomar um tombo e bater a cabeça e morrer. Isso ninguém está livre. Acidente ninguém espera. Mas, que dizer assim, eu não vi ninguém aqui em Adustina morrer ainda por causa de porque a falta do capacete. Já vi alguns morrer por causa do capacete. E agora mesmo, fui chegando na Câmara, agora aqui, Rodrigo, aqui na porta da Câmara, um menino empinou dali da maternidade até a frente da Câmara de Vereador, com capacete na cabeça, eu não conheci quem era. Tá aí, bem interessante, é verdade. Se tivesse capacete, pelo menos a pessoa já sabia e passava para a polícia, né? Olha. Pronto. E quem estava comigo ali é Edson, da Honda. Estava comigo e disse, olha, com capacete, ninguém sabe quem é. E, Orlando, também vamos lembrar que, comparando a quantidade de acidentes na sede e na zona rural de Adustina, comparado aos roubos de motos e de comércios no nosso município, claro, com certeza, o roubo, após principalmente o uso do capacete, aumentou drasticamente. Agora mesmo, rapaz, de uns 15 dias para cá, foi roubado 4 motos. E eu tentando roubar umas UV de um pessoal aqui. Tudo depois do capacete. Os caras vão de moto, fica para lá, você nem sabe quem é. Mas estão fazendo o trabalho deles, viu? Roubar. Tá aí, palavras críticas do vereador Orlando Diomédio. De fato, muitas pessoas concordam, outras não. E eu acredito também que numa cidade tão pequena, onde nem sequer sinal de trânsito tem, né? Não tem, principalmente semáforo, está muito longe de ter um semáforo em Adustina. E quando a questão é sinal de trânsito, a gente sabe que cidades pequenas são sempre defasadas nesse sentido. Rodrigo, olha, eu com 10 anos de idade, eu dirigia carro, trabalhava com trator. Aí, hoje em dia, uma criança de menor não pode dirigir um carro, e por isso ou por aquilo. Mas quem quer fazer o mal não tem idade. E, além de tudo, eu aprendi a trabalhar com 9 anos, 10 anos, e fiquei muito agradecido meu pai ter me botado nesse ramo de trabalhar de roça. E digo também a você, olha, todos nós sabemos, quando você entrar dentro do carro, você tem que botar o cinto de segurança. Me diga quem é que você já vê assim para entrar dentro do carro e lembrar toda vez para botar o cinto de segurança. É como a moto, se você tiver o capacete e botar é bom, serve, o besouro não vai bater no olho, como é que diz? Você pode uma hora cair mesmo e evitar uma pancada na cabeça, que o capacete está ali, mas que dizer assim que o capacete evita tudo, não. Olha, eu vou dizer outro exemplo também, viu? Quebra-mola. Já vi muita gente dizer assim, se tivesse um quebra-mola aí não tinha tido um acidente, depois que tem um acidente. Mas faz o quebra-mola e já vi as pessoas morrer nesse próprio quebra-mola, bater e morrer depois por causa do quebra-mola. Dá para você entender como é ela? Verdade, verdade. De fato, a gente não tem como entender, né? O acidente realmente já é acidente, né? Porque é imprevisível. E enquanto os críticos sempre buscam pôr a culpa em algo, né? É num quebra-mola, é na falta de um capacete. Quando está com capacete, eu tive observando a sua fala na Rádio Regional de Cícero Dantas, no programa Jornal da Regional. Na sua participação, Orlando Diomédio citou a questão do filho do atual prefeito hoje, lá na cidade de Sítio do Quinto, um jovem que morreu asfixiado com o capacete. O capacete prendeu no pescoço e findou tirando a vida do garoto. Foi verdade, Rodrigo. E eu digo assim, sabe o quê? Eu não digo que ninguém não ande com capacete. Quem quiser andar, ande. Só que
Eu mesmo tenho meu capacete em casa, mas é difícil de eu andar. Como também eu pego um carro aqui, que na hora que eu entrasse dentro do carro aqui, para sair ali na rua, ou para ir para a roça ali, era para eu botar o cinto de segurança, eu também não boto. E eu sei que é quase todo mundo que eu vejo. Verdade, de fato, principalmente aqui, né, numa zona rural, ou seja, cidade do interior da Bahia, né? Isto. E aqui, o que eu quero dizer à pessoa, ao povo, a toda a sociedade, que eu estou falando é a voz do povo. É o que eu via falar, era o que eu vi o pessoal se reclamando e vi algumas cenas que não deveria acontecer. Por causa do capacete. De fato, resumindo, Orlando de Diomédio não é a favor do uso de capacete dentro da cidade, pois aumenta e de fato apresentou aí um aumento na criminalidade nessas últimas 2 semanas, onde estavam aí as blitz pegando pessoas que não estavam fazendo uso do capacete. Porém, o Orlando de Diomédio também defende o uso do capacete quando se trata em você fazer uma viagem e trafegar pela BA 084, BA 220, qualquer BA ou BR. É isso que eu entendi, Orlando? Qualquer viagem longa, o capacete ajuda, porque você sabe que muitas, uma Europa ou um mosquito, bate no olho seu, você já pode descontrolar e cair, e ter um acidente. Ele já lhe evita. Mas eu já vi também muitas pessoas usando capacete e suspendem aquela tela, que não vai fazer efeito nenhum. Concordo. Muitas pessoas usam. E tem outras que usam no braço, né? Isto, é verdade. Outro usa no braço. Deve ser capacete de braço. Mas aí agora os caras, os que aprontam, é todo capacete e ainda botam uma lente escura para não estragar a visão. É verdade. Eu tenho que concordar porque basta eu estar aí na rua e passar um ou dois. Porque eu fiquei sabendo que o uso obrigatório de capacete aqui em Adustina era para ser o motoqueiro e o garupeiro, né? Aí agora aparece dois cidadãos, digamos que com uma bros, cada um com seu capacete preto, com viseira preta. Qualquer um treme na base. Poxa, com certeza. E não sai coisa boa ali, não. Realmente, Orlando. Tá aí, falamos com o Orlando de Diomédio, vereador, ele que na primeira sessão ordinária do ano de 2025, na última terça-feira, ele citou essa fala aí a respeito do uso de capacete, haja vista que o pessoal realmente estava, de fato, com medo até mesmo de sair de dentro de casa por perder aí, com medo de perder a sua moto. E o interessante, Orlando, só para fechar aqui o nosso bate-papo, é que o cidadão que mora na zona rural tem sua motinha aí, nem uns pisca, como diz o ditado, né? E quando chega, não tem um retrovisor, aí às vezes chega com um capacetinho. Inclusive, o único fruto de ganha-pão é aquele veículozinho. Aí, digamos que ele vem com seu capacetezinho, vê a polícia fazendo uma blitz. Só que ele sabe que a moto dele está com a documentação irregular, né? Uma motinha atrasada, sabe que não está piscando, ele não tem habilitação. Será que esse cidadão passaria naquela blitz? É isso que eu também quero enfatizar, porque e um ponto que eu posso chegar é que eu já estou vendo, eu estava vendo, né? Foi porque houve aí uma questão, após a sua fala, teve um pouco aí de calma do pessoal da polícia, que era todo dia blitz, mas assim, até prejudica o comércio, né? O pessoal deixa de vir comprar na rua, porque já pensou se eu der de cara com a polícia? Ah, mas se ele não quiser capacete, quiser a moto legalizada, e se que pedir agora a CNH? Tem tudo isso, né? A gente tem que destacar também tudo isso. O capacete já dá visão à polícia deles pararem por causa do capacete. Aí quando ele para por causa do capacete, aí ele não tem uma habilitação, às vezes é de menor, e além de tudo a moto, às vezes não estão nem com o documento do bolso, porque às vezes é do pai e o pai está lá na roça, eles pegou ali, ei, vou ali pegar um negócio, não sei o quê, e dá errado e às vezes perde até a moto. Tá aí, falamos com o vereador Orlando Diomédio, que já está se preparando para seguir a segunda sessão ordinária do ano de 2025. O pessoal já está preparando aí.
Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos
e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os
Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais voltamos, tivemos aí uma pequena queda de energia, mas estávamos conversando, inclusive, com o Orlando Diomédio, já encerrando o nosso bate-papo, teve aí essa pequena queda de energia. Enquanto isso, o pessoal já se prepara para iniciar aí a segunda sessão ordinária do ano de 2025. Vamos para a Câmara, né? A gente vai agora para a Câmara Legislativa de Adustina, para acompanharmos aí a sessão ordinária, a segunda sessão ordinária do ano de 2025. Mas antes disso, eu gostaria inclusive até de parabenizar o nosso amigo o vereador Orlando Diomédio, o Bicudinho, logo no primeiro dia do ano, ou seja, na primeira sessão do ano de 2025, já o Bicudinho trouxe aí uma indicação, porém ainda não foi colocado em indicação. Tivemos também a fala do vereador Orlando, que foi parar em todos os portais de notícias, Tabua Notícias, Rádio Regional de Cícero Dantas, inclusive foi para o Jornal da Regional, e o próprio Orlando bateu um papo aí com o pessoal da Regional FM, o Jornal da Regional. Aproveito, mando um grande abraço ao Romário Santos, a Isabela Silva, ao Padre Pedro, né, o diretor daquela grande emissora de rádio, o pessoal aí da Fundação Antena Azul, o qual compõe aí a Rádio Regional e a Rádio Vaza Barris de Jeremoabo, ou seja, Regional de Cícero Dantas e Vaza Barris de Jeremoabo. Teve essa repercussão do Orlando, teve a fala do vereador Orlando Diomédio, também a indicação do vereador Bicudinho, e hoje já estamos aí quase tudo pronto, o pessoal já está se organizando para iniciar a segunda sessão ordinária do ano de 2025. Estive ali conversando com a presidenta, a Brisa Luana, está entusiasmada, ela que foi campeã na votação aí nesse último pleito eleitoral, pela primeira vez candidata, e ganhou aí com a grande votação, se tornou presidenta da Câmara de Vereadores de Adustina. Haja vista que antes da vereadora Brisa Luana se tornar a presidenta, tivemos aí a Câmara de Vereadores de Adustina, presidida pelo então vereador Gilberto Soldado, que fez aí a sua história política no município de Adustina. Ele comandou a presidência da Câmara de Vereadores de Adustina
por 8 mandatos. Veja só, olha a quantidade de anos, né? A gente sabe que um mandato de presidência da Câmara são 2 anos. O Gilberto Soldado teve 8 anos aí presidindo a Câmara de Vereadores de Adustina. Mas chega um momento que é necessário dar oportunidade, passar a bola, e enfim, quando eu falo passar a bola e dar a oportunidade, é porque o próprio vereador Gilberto Soldado votou na presidenta, ou seja, na vereadora Brisa Luana, para se tornar a presidenta da Câmara de Vereadores de Adustina. Tá aí. Enquanto isso, já tivemos aí a primeira sessão ordinária, que foi na última terça-feira. Hoje acontece a segunda sessão ordinária do ano de 2025. Próxima semana, provavelmente não teremos sessão, né, por conta aí do carnaval, mas tá aí, o pessoal já acompanhando a gente pela TV Câmara Adustina, algo também que é uma novidade, eu estar aqui falando com você que se encontra aí do outro lado. A única sessão, ou seja, a única Câmara de Vereadores que eu vi com uma estrutura dessa, né, onde tem um repórter conversando, dialogando com os vereadores, enfim, foi a Câmara do Salvador. Enquanto isso, vamos lá para a segunda sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Adustina. A gente vai passar aí um vídeo institucional, logo em seguida você acompanha a segunda sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Adustina. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Você conhece a Câmara de sua cidade? A Câmara dos Vereadores é o órgão do Legislativo Municipal. Ao Poder Legislativo cabe elaborar, discutir e aprovar leis e fiscalizar os gastos de recursos públicos e a execução dos programas do Poder Executivo. No município, o Poder Legislativo é representado pela Câmara e pelos vereadores. O Executivo pela Prefeitura e o Prefeito. Os vereadores são eleitos por meio do voto direto e o mandato tem duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada. O número de parlamentares é definido de acordo com a quantidade de munícipes de cada cidade. Quanto mais habitantes, maior será o número de vereadores de um município. Exerça a cidadania. Visite a Câmara de sua cidade e acompanhe o trabalho de seus representantes. Vereadores, senhoras vereadoras, ao público que está aqui presente, ao pessoal que acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos servidores desta Casa Legislativa. Em nome de Deus,
Declaro essa sessão aberta. Passo a palavra ao primeiro secretário para fazer a chamada. Boa noite a todos. Poder Legislativo do município de Adustina, do estado da Bahia, lista de presente de vereador 2025 a 2028, sessão ordinária número 2 de 2025, data 25/2/2025, lista de presente: Brisa Luana Correia de Jesus, presente; Ana Márcia Rabelo Santana, presente; Danley Rabelo Silva, presente; Josefa Cláudio Selma Nascimento, presente; Antônio Vieira Dias, presente; Evaldo Carvalho Ribeiro, presente; Francisco Gilberto, falta justificada; Gideus Batista Duarte, presente; Orlando Jesus Santos, presente. Passo a palavra à segunda secretária, dona Cláudia Selma, para fazer a leitura da ata e pauta do dia. Quero saudar a nossa presidenta Brisa Luana, aos colegas vereadores, a todos aqui presentes e os que nos ouvem pelas redes sociais. Ata da sessão ordinária de número 1ª da Câmara Municipal de Vereadores de Adustina, Bahia, realizada no dia 18 de fevereiro de 2025, às 19 horas, no plenário Gervásio Dias de Menezes, onde se fizeram presentes os vereadores: Brisa Luana Correia de Jesus, presidenta; Ana Márcia Rabelo de Santana, vice-presidente; Darley Rabelo Silva, primeiro secretário; Josefa Cláudio Selma do Nascimento, segunda secretária; Antônio Vieira Dias, vereador; Edivaldo Carvalho Ribeiro, vereador; Francisco Gilberto Silva Oliveira, vereador; Gidelso Batista Duarte, vereador; José Orlando dos Santos, vereador. Havendo o número legal, a senhora presidenta declarou aberta a presente sessão, onde lida for aprovada a ata da sessão anterior. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidenta declarou encerrada a sessão. Uma vez encerrada a sessão, eu, Darley Rabelo Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, onde abaixo subscrevo-me: plenário Gervásio Dias de Menezes, Adustina, 18 de fevereiro de 2022. 2025, gente. Ai, Jesus. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 01/2025, de 17 de janeiro de 2025. Alteração na denominação das secretarias municipais aprovadas pela Lei Complementar número 1 de 14 de setembro de 2022 e da outras providências, que é previdências. Os membros desta comissão emitem parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei complementar. Este é o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Adustina, Bahia, em 21 de fevereiro de 2025. José Orlando de Jesus Santos, presidente; Edivaldo Carvalho Ribeiro, relator; Gidelson Batista Duarte, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 01/2025, de 17 de janeiro de 2025. Alteração na denominação das secretarias municipais aprovadas pela Lei Complementar número 1, de 14 de setembro de 2022 e da outras providências. Os membros desta comissão emitem parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei complementar. Este é o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Adustina, Bahia, em 21 de fevereiro de 2025. Antônio Vieira Dias, presidente; José Orlando de Jesus Santos, relator; Francisco Gilberto Silva Oliveira, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação.
parecer ao projeto de lei número 02/2025, de 30 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal proceder ao orçamento fiscal e da Seguridade Social do município para 2025. A transposição, mediante deslocamento de categorias de programação, no valor de R$ 1.892.000, na forma que indica e dá outras providências. Os membros desta comissão emitem parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei complementar. Este é o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Adustina, Bahia, em 21 de fevereiro de 2025. José Orlando de Jesus Santos, presidente. Edivaldo Carvalho Ribeiro, relator. Gidelson Batista Duarte, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 02/2025, de 30 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder ao orçamento fiscal e da Seguridade Social do município para 2025. A transposição mediante deslocamento de categorias de programação no valor de R$ 1.892.000, na forma que indica e dá outras providências. Os membros desta comissão emitem parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei complementar. Este é o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Adustina, Bahia, em 21 de fevereiro de 2025. José Orlando de Jesus Santos, presidente. Edivaldo Carvalho Ribeiro, relator. Gidelson Batista Duarte, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 03/2025, de 30 de janeiro de 2025, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Os membros desta comissão emitem parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei complementar. Este é o parecer. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Adustina, Bahia, em 21 de fevereiro de 2025. José Orlando de Jesus Santos, presidente. Edivaldo Carvalho Ribeiro, relator. Gidelson Batista Duarte, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 3/2025, de 30 de janeiro de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Os membros desta comissão emitem parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei complementar. Este é o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Adustina, Bahia, em 21 de fevereiro de 2025. José Orlando de Jesus Santos, presidente. Edivaldo Carvalho Ribeiro, relator. Gidelson Batista Duarte, membro. Projeto de lei número 01, de 17 de janeiro de 2025. Alteração na denominação das secretarias municipais aprovadas pela Lei Complementar número 01, de 14 de setembro de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 02, de 30 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal proceder ao orçamento fiscal e da Seguridade Social do município para 2025, a transposição, mediante deslocamento de categorias de programação, no valor de R$ 1.892.000, na forma que indica e dá outras providências. Projeto de lei número 3, de 30 de janeiro de 2025, autoriza a abertura de crédito adicional, especial e dá outras providências.
Indicação número 001/2025, de 18 de fevereiro de 2025. Darley Rabelo Silva, na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Adustina, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no artigo 97 e seguintes do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer à senhora presidenta e aos demais pares que seja encaminhada a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito deste município, a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas junto à empresa baiana de águas e saneamento Embasa, necessárias à instalação de um chafariz público na sede do município de Adustina, Bahia, com o objetivo de minimizar os efeitos da seca em relação aos grupos mais vulneráveis que residem nos bairros periféricos e no entorno da nossa cidade. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade atender aos anseios da população de baixa renda no município de Adustina, Bahia, especificamente aqueles que residem nos bairros periféricos e no entorno da cidade, cuja situação socioeconômica não lhes permite arcar com os custos decorrentes da aquisição de água potável. Diante das constantes impontualidades no abastecimento de água fornecido pela empresa baiana de águas e saneamento Embasa, em nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Adustina, Bahia, em 18 de fevereiro de 2025. Vereador Darley Rabelo Silva. Requerimento número 02/2025, de 25 de fevereiro de 2025. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, e após ouvido o plenário desta Câmara de Vereadores, que a sessão ordinária do dia 11 de março do corrente ano seja especial e em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Justificativa. No dia 8 de março é celebrado em todo o mundo para reconhecer as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres. A data criada em 1917 para a celebração da luta pelos direitos das mulheres e é um marco essencial para o reconhecimento e fortalecimento do feminismo e, portanto, da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Na ocasião dos eventos celebrativos nessa data, discutem-se as problemáticas envolvendo o cotidiano da mulher, buscando a ampliação de políticas públicas afirmativas e o enfrentamento ante o aumento constante de crimes de feminicídio em todo o país. Em 2022, foram 1,4 mil assassinadas, número quinto maior do que no ano anterior. A cada 6 horas, uma mulher morre somente pelo fato de ser mulher. Na política, existe um ambiente misógino em desfavor das mulheres, apesar de serem mais da metade do eleitorado brasileiro. As mulheres são minoria nos espaços de poder e que dificulta a participação direta nas grandes decisões do país. Há também o que se comemorar. O país vive um novo tempo com restabelecimento de políticas públicas afirmativas em defesa das mulheres, da proteção de seus corpos, de sua integridade e de mais equidade entre gêneros no âmbito profissional. A volta de um governo progressista sob o comando do presidente Lula pautará novamente o tema da mulher, apresentando medidas capazes de promover a igualdade e o respeito com as mulheres.
Ressaltamos que o nosso mandato sempre estará ao lado das mulheres, sobretudo no enfrentamento ao feminicídio. Assim exposto, justifica a apresentação e aprovação deste requerimento para que a Câmara de Vereadores de Adustina, Bahia, comemore o Dia Internacional da Mulher, com a realização de uma sessão especial. Plenário Gervásio Dias de Menezes, Câmara Municipal de Vereadores de Adustina, Bahia, 25 de fevereiro de 2025. Projeto de Lei Complementar número 02/2025, 25/2 de 2025. Altera disposições da Lei Complementar número 12, de 6 de fevereiro de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei número 04/2025, do 2 de 2025. Dispõe sobre a ratificação de alteração do contrato do Consórcio Público Interfederativo da Saúde Nordestina, Nordeste 2. Inscrição número 001/2025, Adustina, Bahia, 24 de fevereiro de 2025. Ilustríssima Senhora Brisa Luana Correia de Jesus, Presidenta, prezada Presidenta, venho por meio deste informar a Vossa Senhoria que o senhor Paulo Sérgio Oliveira dos Santos, secretário de Infraestrutura, deseja se manifestar em plenário para tecer comentários a respeito do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que começou em 2011. Atenciosamente, Eric Pinho Santana, diretor administrativo. E passo a palavra à nossa presidenta Brisa Luana. Envio, então, os projetos de leis complementares número 002 de 2025 e o projeto de lei número 004 de 2025 para as comissões analisarem e emitirem seus pareceres na próxima sessão. Bem, como os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento foram favoráveis aos projetos 001, 002 e 003 de 2025. Coloco, então, em votação esses 3 projetos. Passo a palavra ao primeiro secretário, Danley Rabelo. Meu voto é favorável ao projeto 01, 02, 03/2025. Passo a palavra ao vereador Tom Vieira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a meu bom Deus por mais uma sessão, mais um dia de vida, e agradecer a presença dos colegas vereadores, vereadoras, senhora presidente, funcionários dessa casa, a todos vocês nesse momento que estão nos acompanhando de casa, a vocês também que estão aqui no plenário, meu boa noite, meu muito obrigado por estar sempre nos acompanhando. Meu voto é como eu votei nas comissões, meu voto é a favor de todos os projetos aqui. Passo a palavra ao vereador Vadinho. Boa noite, presidenta Brisa, colegas vereadoras, colegas vereadores, todos que se encontram aqui no plenário, todos que nos acompanham pela rede social. O meu voto é favorável a todos os projetos. Passo a palavra ao meu colega Gil Duarte. Boa noite, senhora presidenta
Brisa Luana, boa noite aos meus pares vereadores, vereadoras, nas pessoas de Dona Márcia e também Dona Selma. Quero me dirigir ao internauta que tem nos engrandecido em seus lares, acompanhando as nossas sessões desde o início. A gente também transmite o nosso abraço a vocês que estão aqui na nossa galeria. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Provando, vereador Antônio Vieira, da nossa lealdade perante a evolução do nosso município, independentemente de gestão, situação ou oposição, nós estamos aqui nessa casa para fazer o melhor. Estamos inseridos no quadro de membro das comissões, estamos fazendo parte. Isso também, Brisa Luana, mostra a sua vontade de transparecer para termos um legislativo forte, que debata, que discuta, e isso é essencial. Votando no parecer favorável, também volto para dar o meu voto a favor dos projetos. Projeto esse que é bom a gente esclarecer para o povo, que é desde aquela sessão extraordinária de janeiro, na criação das secretarias, e agora o inserimento da dotação orçamentária, não é isso? Então, parecer favorável, voto também favorável, e passo a palavra ao vereador Orlando. Em primeiro lugar, como sou de costume, agradecer a Deus. Meu boa noite à senhora presidenta Brisa Luana, boa noite às colegas vereadoras e os vereadores, boa noite a todos os funcionários dessa casa, boa noite aqui a todos vocês que fazem presentes, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, boa noite aqui, doutor Armando, a doutora Jéssica, e agradecer a todos os colegas vereadores, que eu sei que nos projetos todos votam a favor, é porque nós, os vereadores, sempre queremos o bem do município. E aqui, eu já voto aqui, meu voto é para todos. E passa a palavra à vereadora Márcia. Boa noite a todos, boa noite à nossa presidente, a todas as mulheres, em nome da vereadora Selma e a vereadora Brisa, meus colegas e as demais autoridades aqui. E quero agradecer também e dar boa noite a toda pessoa, toda a população de Adustina que está aí nas suas casas nos assistindo. E meu voto é favorável tanto ao projeto 1, projeto 2 e o projeto 3 de 2025. Obrigada. Passa a palavra para a vereadora Selma. Boa noite mais uma vez. Meu voto é favorável a todos os projetos. E passo a palavra à nossa presidenta, Brisa Luana. Então, os projetos de lei 001, 002 e 003 estão aprovados por 7 votos a favor em primeira votação. Vamos agora votar a indicação 001 de 2025, de autoria do vereador Danley, e também o requerimento 002 de 2025, de autoria do vereador Gil Mourão. Passo a palavra, então, ao primeiro secretário. Em seguida, está franqueada aos nobres colegas. Indicação minha 01 de 2025, do dia 18 de fevereiro. Indicação essa que só vai beneficiar o povo adustinense, chegando a água mais rápida na zona rural do nosso município. A Adustina, que vem sofrido demais com a falta de água aqui no nosso município. Há mais de 2 meses que não tem água no bairro João Vieira de Andrade, o povo é ligando. E a Embasa deveria dar uma explicação do que está acontecendo. E se na sede está ruim, imagine na zona rural, que não tem água encanada. Passa a palavra ao vereador Vieira.
Mais uma vez, fazendo uso da palavra, eu queria aqui, antes de prolotar meu voto, parabenizar o nosso prefeito Juninho, por dar mais uma cara nova aí à entrada da cidade, que depois dessa melhoria ficou bem bonito, né? Os retornos que estava meio emburacado, ficou muito bom. Então, melhora cada vez mais, a gente está vendo e está torcendo e que está melhorando, e com fé em Deus vai cada vez mais melhorar, né? A gente torce para que faça um bom trabalho, que a Adustina receba daqui a um tempo aí vários projetos bons, e também a gente está vendo a questão do melhoramento que está tendo também na quadra de esporte aí do nosso amigo vizinho Badeca ali, que está ficando lindo. Então, a gente parabeniza o nosso prefeito aí, Juninho, pelo trabalho iniciando com os pés no chão e vendo, e a gente vai aprovando esse trabalho e está continuando, dá continuidade. Isso é muito bom. A gente está vendo aí muitas prefeituras vizinhas. Eu digo porque eu sempre estou visitando algumas cidades, estou passando por algumas cidades vizinhas, e a gente vê que nem os buracos continuam, né? Aquela buraqueira na cidade, a água arrebenta no canto, continua aquele buraco. E aqui em Adustina não está tendo isso. Graças a Deus, todos os buracos que foi arrebentado aí com a chuva, foi tapado, né? A gente parabeniza também o nosso amigo Betinho, que sempre está correndo aí e está vendo aí, tapando, bem tapadinho aqueles buracos. E às vezes o cara diz, um pequeno buraco, causa algum acidente, vai tapar depois. Então, quando aparece, muito bom a gente tapar de imediato. E a gente está vendo aí a melhoria, com fé em Deus, vai acontecer. Então, parabenizo o prefeito por esses dias, né, de trabalho aí, de início da gestão, que está mostrando que veio para trabalhar mesmo. Isso é bom. E sobre a indicação do nosso amigo, o requerimento aqui, 02/2025, nosso amigo Gil Mourão, meu voto é a favor, Gil. Isso é muito bom. E do nosso amigo Darley, eu acho assim que a gente tem que torcer quando a gente pede alguma coisa e que é aprovado e que faz, tem coisa melhor. Então, que venha beneficiar algumas pessoas que mais necessitam. Meu voto também é a favor, viu, meu amigo? Passa a palavra ao nosso amigo Adinho. Fazendo uso novamente da palavra, sobre a indicação do vereador Darley, meu voto é favorável. Nada substitui água, né? Vamos torcer que a nossa embasa aqui é nossa, é pública, que melhore muito. Se fosse dar uma nota a ela hoje, nós adustinenses dava uma nota lá embaixo, né? Torcer que o governador lá em Salvador deu uma ajeitada na embase que está deixando a desejar em todo o nosso município. Raiz, o voto favorável. E do meu colega Gil Duarte, sobre sua indicação, meu voto é favorável. Nada também substitui as mulheres, né? Valeu. Passa a palavra, Gil Duarte. Fazendo mais uma vez o uso da palavra para votar nessas duas, na indicação do amigo Darley e também no projeto, no requerimento, né? É importante, Darley, a sua indicação, porque é um tema que nós temos que estar discutindo todos os dias, todas as sessões, e levar água para todas as casas do nosso município, porque a nossa passagem, uma vez por essa casa legislativa, nós temos que fazer valer
essa oportunidade que o cidadão e a cidadã dostinense nos deu, que é ser eleito parlamentar, né? Onde aprova as leis, aprova os projetos, dá oportunidade oportuna o gestor de avanços no nosso município. Voto a favor da sua indicação. O requerimento eu vi como muito importante, por isso que somos autor desse requerimento, para estarmos abrindo mais espaço e discutirmos, dona Márcia, esse tema mulher, né, para que as políticas públicas e até mesmo criar leis no município que ampare a nossa mulher com base na lei federal, com base na criação do ano 1917, nessa homenagem ao Dia da Mulher. Então, Adustina, vamos ter, perante essa votação de hoje, essa sessão especial do dia 11 de março, já que o Dia da Mulher é no dia 8. Então, para que não possa ocasionar, né, alguma desculpa, mas vai criar uma sessão especial para esse dia. Não, é no dia da sessão ordinária, que é a sessão posterior ao Dia das Mulheres. Aí a gente pode discutirmos juntos, de convidar, espero que vocês convidem as suas esposas, filhas, a sociedade feminina para vir nessa noite, para que a gente possa debater a importância da mulher na política, a importância da mulher na sociedade. E, como diz, eu já vi em outras plenárias, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, muito obrigado aos pares pelo voto. Estou muito feliz por esse requerimento ter colocado hoje, Brisa Luana, em votação, e está sendo aprovado até aqui, com certeza por todos, para que a gente possa homenageá-la como elas merecem, nossas mães, nossas irmãs e todas as mulheres do nosso município. Temos outros temas importantes, mas a gente vai esperar a franquia da fala posterior às votações dos projetos. Passando a palavra ao meu amigo Orlando. Fazendo uso da palavra mais uma vez, quero aqui dizer, Gilmorão, que você está de parabéns, porque as mulheres são tudo na vida da gente, como a mãe da gente. E você está de parabéns mesmo. Meu voto é sim. E como também a indicação do meu amigo Darley, e dizer que com a indicação é bom porque você está cobrando aqui, mas isso aqui só acontece se você tiver um deputado bom, um deputado que queira nos ajudar e trazer água para aqui, porque eu garanto que eu tenho dois bons. Tem o deputado estadual Júnior Nascimento e tem o deputado Gabriel Nunes, como ele já disse que ia mandar aqui para os Pau Preto e até Olho d'Água de Fora. E também quero dizer a você, passou a Semana Santa, eu estou lá com o Júnior Nascimento para que ele converse com o primo dele, é o Mar Nascimento, que traga essa água para cá. Porque os canos, quem manda são os deputados federal e estadual. Passa a palavra à vereadora Márcia, e meu voto é sim. Enquanto a indicação de Danley, é uma indicação muito boa, que sem água a gente não vive. Mas primeiro a gente tem que cobrar da Embasa ampliação da rede. Se não ampliar, a gente já... Aqui na cidade já tem muitas casas que não chegam. Como você mesmo disse, imagine no interior. Então, o que é que nós, o papel de vereador, é cobrar da Embasa ampliação. Que eu vi até dizer que vão cavar um poço novo para interligar essa água, que vai melhorar muito. Então, meu voto é favorável. Quanto à indicação de Gil, é uma indicação muito boa, onde Juninho, na sua proposta de governo, Gil, ele tem o projeto de lançar a Casa Rosa, que é para ajudar as mulheres a defender, como também a nossa presidente Brisa, no dia da posse, ela também se mostrou muito favorável na luta das mulheres. E você pode ter certeza que vai ter tanto a defesa de nós, como vereadora, como de Juninho. E meu voto é favorável. Passo a palavra para a Selma.
Fazendo uso da palavra mais uma vez, sobre a indicação de Bicudinho, ótima. Deus ajude que a Embasa faça ampliação da rede para acontecer e a gente ter água com abundância aí. Né? E meu voto é favorável na indicação de Darley. Olha, Darley, não falei seu nome, falei o apelido, desculpa, tá? E sobre o requerimento de Gidelson Batista Duarte, o popular Mourão, meu voto é favorável, Mourão, porque já pensou se não existissem as mulheres? Mulher. E as mulheres hoje, elas estão seguindo o papel delas de estar como vereadoras, prefeitas, como a gente vê aí no nosso Brasil. E isso é muito bom, porque antes, mulher era uma empregada doméstica do marido. Ela não tinha um poder, como hoje. Hoje a gente pode falar que somos mulheres e a gente precisa fazer mais ações, mostrar o nosso papel, a nossa personalidade, né, Márcia e Brisa Luana, e todas as mulheres. E o dia 8 de março é o Dia da Mulher, e eu desejo muita saúde para todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso mundo, que elas sejam sempre felizes. E meu voto é favorável. E Paulo Sérgio, secretário de Obras. Paulo Sérgio, tem um pedido aqui daquele pessoal daquela rua ali, que sai, onde tem aquela academia nova agora. Porque, como foi colocado a rede de esgoto ali, aí tirou o barro mesmo, de baixo e foi para cima. Quando chove, ficam ilhados. Tem casas ali, como ali onde fica aquela oficina de Alex, onde fica ali a casa de Dutinha, que é filha de Leriana, não passa, porque de pé a lama fica até a canela. Então, ali, Paulo Sérgio, você deu uma melhorada com cascalho naquelas ruas ali, pelo menos naqueles pedaços ali que tem casa, tem moradores. Isso é um pedido dos moradores. O senhor Paulo Sérgio, viu? E também, hoje, Paulo, me pediram para eu pedir aqui a você, como secretário, aquela ponte que vai para as Porteiras, a água escavou, e do lado de Adustina, porque um lado é Adustina, outro lado é o sítio do Quinto, mas justamente o lado que é do município de Adustina, hoje os alunos não vieram para a escola, porque o carro que traz os meninos até Gidelso, de João Abreu, não passou, porque está um buraco e choveu lá e não passou, então não vieram para a escola. Aí pediram para eu fazer esse pedido a você, Paulo Sérgio, viu? E faça logo isso, porque se não fizer, os meninos vêm para a escola. E meu muito obrigada a todos e uma boa semana para todos. E que Jesus nos abençoe sempre, com as melhorias, com saúde para todos nós, que é o que a gente precisa. E passo a palavra à nossa presidenta, Brisa Luana. Lembrando que todos terão direito à fala. Logo mais, vamos abrir uma sessão extraordinária. Então, a indicação 001 de 2025, de autoria do vereador Darley, foi aprovada por 7 votos. O requerimento do vereador Gil Mourão também foi aprovada. O requerimento 002 de 2025, do vereador Gil Mourão,
por 7 votos, foi também aprovada. Declaro, então, essa sessão encerrada e em 10 minutos abriremos uma sessão extraordinária e a segunda votação dos projetos.